Por isso, hoje eu quero introduzir mais um pregador, mais um ministro de Deus, mais um servo de Cristo. Aleluia! Vamos ler aí os textos que ele escolheu para ouvirmos dele, da parte de Deus, por intermédio dele, a palavra de Deus. Romanos 5:19 diz a palavra: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Amém? Pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos, isso é Romanos, agora vamos ler 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 2, desculpa, de 5 a 7. Diz a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Essa é a fala de Paulo, mas quero ler até o versículo 6, só para não perdermos o conceito do que se vai tratar. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Pai, fale conosco hoje, ministra, Senhor, a tua graça, alcança-nos, Senhor, pelo poder do Evangelho, que possamos ser iluminados por essas verdades, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Deus em Cristo, que abençoe. Bênção, bênção. Vamos a isso então. Estamos aqui diante de um tema do André, e ele escolheu, eu acho que já pegaram um pouco da estilística, o tema como destituídos e constituídos, amém? A igreja pode repetir só para não esquecer: destituídos e constituídos, amém? Isso porque aqui estamos diante de uma comparação de duas naturezas, de Adão, que havia sido feito à imagem e semelhança de Deus, havia sido feito certamente perfeito, embora também perfeitamente capaz de falhar ou acertar. Este Adão foi colocado no jardim e Deus então lhe conferiu autoridade sobre todas as coisas. Deus lhe deu poder, domínio sobre cada coisa que havia no jardim, mas Deus o impediu de tocar numa certa árvore que estava colocada no meio do jardim. E este homem, proibido, alertado, avisado do perigo de tocar nessa árvore, ainda assim tocou. A mulher tocou, comeu do fruto e deu ao seu marido. Paulo trata essa questão dizendo que não é o homem que foi tentado, mas é a mulher que, tentada, pecou e levou seu marido a pecar. Mas sendo o homem a autoridade da mulher, a autoridade conferida por Deus, para ser cabeça, o pecado não se atribui à mulher como tal, mas sim ao homem. Isso apontando para Adão e para a raça humana. Sendo ele então o cabeça, assume a responsabilidade, inclusive, não só do erro da mulher, mas do erro que a mulher o levou a cometer. Então este Adão acaba pecando contra o Senhor e então foi destituído. E aí entra o versículo que trata dessa questão: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Quem conhece o versículo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos foram da glória de Deus. Destituir é tirar alguém de sua posição. Destituir é tirar alguém de seu cargo. Destituir é tirar alguém do seu lugar
ou do lugar que outrora lhe era dado. Então o homem foi colocado em uma posição de grandeza, uma posição de liderança, uma posição de retidão, uma posição de perfeição, uma posição de proximidade com o Deus que havia criado ele, a sua imagem e semelhança. Mas esse homem caiu de sua firmeza e então foi destituído. Embora o homem não tenha perdido a imagem e semelhança de Deus, todas as características da imagem e semelhança de Deus foi ofuscada pelo seu pecado. A inteligência ficou ofuscada, a determinação ficou ofuscada, a consciência moral do homem ficou ofuscada. Nós decaímos da nossa firmeza em Adão. E então, como Adão peca, sendo ele o cabeça de toda a raça humana, todos que nascem de Adão nascem debaixo dessa condenação, nascem debaixo desse pecado. Assim como quando nós ouvimos outrora uma mãe com HIV, um pai com HIV, sabíamos logo que o filho que viria teria HIV. Hoje a ciência evoluiu um pouco mais para fazer o corte umbilical, fazendo com que o HIV da mãe não passe pela criança, né? Isso porque evoluiu a ciência, e glórias a Deus, porque também hoje em Cristo Jesus já não temos mais a condenação de Adão, porque Deus pela cruz cortou a ligação umbilical que havia com a nossa passada família, com o nosso passado, né? O cordão umbilical da carne foi cortado pela regeneração quando cremos em Cristo Jesus. Então, olhando para esses aspectos, compreendemos que é exatamente por causa de um homem que o pecado entrou no mundo. Se um peca para que todos fossem considerados pecadores, ali então Deus criou um caminho, fazendo com que um outro homem nascesse, de uma virgem sem pecado algum, um homem não mais feito à imagem e semelhança de Deus, mas um homem que é o próprio Deus que se fez semelhante aos homens, pois a Bíblia diz, em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. Ele então nasceu como homem, nasceu sendo homem. A Bíblia trata João falando sobre isso. Ele se fez carne, não como os docetas falam, como os gnósticos falam, que é uma imagem de homem, mas que não é homem. Mas não, ele nasceu verdadeiramente homem, a nova natureza de homem, o novo Adão. A Bíblia trata ele como o último Adão, o segundo homem, né, de uma natureza nova. O primeiro homem feito é Adão, da natureza decaída. Aí depois Deus fez o segundo homem, que é Jesus, da natureza nova. E então essas duas naturezas apontam claramente como Deus quer que nós contemplemos essas verdades. Um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, este homem pecou para que todos nós fôssemos destituídos. Mas o segundo homem, o último Adão, a nova criação de Deus, que é Cristo Jesus, que não nasce do pó como Adão, mas de uma virgem, este homem nos constituiu pela cruz do Calvário e pela ressurreição como uma nova natureza, como um novo povo, como uma nova família. Aleluia! Então dali entra a realidade dos destituídos em Adão, mas constituídos como filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, para entender isso, é entender a doutrina cristã, é entender a fidelidade da vida cristã. Essa constituição que acontece por meio da cruz de Cristo e da ressurreição, acontece naquilo que Paulo também chamou de enxertar na videira, ou pegar uma árvore ou um caule de uma árvore feia e enxertar, colocar na videira, tirar algo e voltar a colocar para que ele seja alimentado por uma seiva nova. Isso acontece na agricultura, quando então o agricultor quer plantar laranjeira. Ele quer plantar laranja, mas ele sabe que a peste destrói a laranja. A peste afeta a laranja. O que é que o agricultor faz? O agricultor faz o seguinte: ele planta limão, percebe? Ele planta limão, pega num pé de laranjeira e enxerta, corta o tronco do limão, abre no meio e pega no tronco da laranjeira e bota no meio, coloca e amarra. Ele faz isso. Esse é o tronco do limão. Ele abre aqui no meio e pega na metade da laranjeira e coloca. Devia pregar isso dentro de uma lavra para os irmãos entenderem. Ele coloca dentro e amarra. Sabe o que acontece? Naquele instante que vai crescer é apenas a laranjeira. A laranjeira cresce para dar laranja, mas o que lhe alimenta, que lhe sustenta é o limoeiro. O limoeiro lhe dá. Essa é a razão porque a maioria da laranja vem com um gosto de limão no fundo,
Porque eles pegam na laranjeira, enxertam no limoeiro, e o limoeiro vai dando sua seiva para a laranjeira cresce, se torna laranja, mas o limão é que lhe sustenta. Por que eles fazem isso? Porque a laranjeira não suporta as pragas. Quando as pragas vêm, destrói a laranjeira. Mas a praga que ataca a laranja não ataca limão. Então eles pegam na laranja, semeiam no limão. E então, aí a laranja cresce, mas com a ajuda do limão, com a força do limão, com a proteção do limão. Do mesmo jeito, nós nascemos de Adão como laranja, doce demais. E as pestes do pecado nos consumiam. Até que então veio um que tomou o azedume das nossas mágoas, tomou o azedo das nossas dores, o azedo das nossas mágoas, e fomos enxertados nele. E hoje somos sustentados pela vida dele, somos sustentados pela graça dele. Mas o André vai vos explicar melhor isso. Deus seja louvado. Vamos lá, podemos receber o André. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dele. Não, exalta o nome do Senhor. Você pode celebrar o Senhor. Celebra, estamos na festa da Bíblia. Oh, Deus da glória a Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Então, o nosso tema parte do princípio destituídos e constituídos. Olha no teu irmão, ele fala destituído. Olha para ele e fala constituído. Na verdade, o nosso pastor falou bonito, e porque ele trouxe a questão de Adão. Portanto, olhar para Adão, você vai ter a noção que Adão, quem olhasse para ele, observava logo a raça humana. Quem olha para Adão, olha para a raça humana. Mas, infelizmente, Adão pecou pela desobediência, através daquilo que o nosso pastor explicou. Adão desobedece a Deus, e pela desobediência vem o pecado, e o pecado convida à morte. Então quer dizer que o pecado começou a reinar na morte. Agora, você já assistiu o filme e de facto você olhou para o mundo em si, e você já assistiu Spider-Man. Você, quando observa nesse filme, você vai entender que para Spider-Man ter poder de tenhas foi necessário uma aranha lhe picar. E você vai olhar também no filme, mais outro, você vai olhar um filme cujo o título é Hulk. Para Hulk ter poder foi necessário ser injetado uma pica, e aí por causa da raiva ele se transformava. Mas eu conheço um herói que não é do cinema nem é ficção. O nome dele é Jesus Cristo da bagaceteguesa de Nazaré. Olhando para as Sagradas Escrituras, então eu tenho um herói que não lhe picaram na aranha, nem tampouco lhe injetaram uma vacina. É aquele que estava no céu e se fez homem. Então eu tenho um título para o meu herói: o Deus que se fez homem. Esse é o nosso herói. Então celebra o herói Jesus. E agora está aqui o cenário do filme. Vamos olhar para o nosso filme do herói, cujo nome é o Deus que se fez homem. Portanto, eu tenho algo que me cuiou. Olhei na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo de número 26. E eu comecei a olhar, eu vi Jesus em Getsemane. Na verdade, aqui parte o princípio. Nota que Adão morreu, ou seja, Adão foi dominado pela morte. Quer dizer que o primeiro Adão foi dominado pela morte, mas o segundo, que é o Deus que se fez homem, vai dominar a morte. Mas como ele domina a morte? No livro de Mateus, capítulo 26, você vai ver Jesus em Getsemane. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus está muito triste, e a Bíblia diz que a tristeza dele está até a morte. E aí Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então você começa a ver que ele já está a sentir o prazer, está a sentir o peso da morte. Aí Jesus deu conta que o primeiro só perdeu porque desobedeceu. Então eu tenho que obedecer. Por isso ele disse: todavia não seja feito a minha, mas a tua. Aí está o princípio do segundo. Então ele observou, afinal de contas, o primeiro peca pela desobediência, então preciso obedecer. Ali Jesus obedece, só que a obediência a Deus levou Jesus até a morte. Perceba, no versículo, ou no capítulo de Mateus
27, diz a Bíblia, do relato que eu muito amei, diz a Bíblia Sagrada, que então Jesus foi levado até Pilatos. Jesus foi levado até... E quando Jesus foi levado até Pilatos, diz a Bíblia Sagrada que Pilatos começou a ouvir a acusação das pessoas. Falavam a respeito de Jesus que ele é um mentiroso, é um blasfemo. Mas nota que Pilatos vai fazer uma porção, ou vai analisar, e vai ver que de facto Jesus não tem pecado algum. Mas havia uma situação naquele momento. Diz a Bíblia Sagrada que tinha então uma ocasião de festa. E por ocasião de festa, Pilatos tinha por costume dar a liberdade ao povo de fazer a escolha quem vai morrer. É ali onde começa a Bíblia Sagrada e eu comecei a olhar para ver aonde está a porção simbólica e interpretativa. E diz a Bíblia Sagrada que então Pilatos, olhando para a situação, viu que de fato, como estamos em ocasião de festa, eu não vou fazer a escolha, então vocês fazem a escolha. Só que o povo faz a escolha, e quando o povo faz a escolha, o povo não escolheu Barrabás para a morte, mas antes escolheu Jesus para a morte. Aí está a situação. Na verdade, Jesus não morreu por causa do pecado dele. Jesus morreu por causa do pecado de Barrabás. Observa que então o povo nota que havia uma ocasião de festa. Aí na verdade o rei faz que a sua escolha esteja no povo. Então diz a Bíblia Sagrada que Pilatos, Davi, olhou e disse: então, como é por ocasião de festa, vocês mesmos fazem a vossa escolha, querem que soltem Barrabás ou a Jesus? Aí o povo, sem dar conta que está a cumprir, na verdade, o prazer de Deus, mas Deus deu a escolha ao povo. O povo aponta a Jesus. Só que quando o povo aponta a Jesus, o povo está a matar Barrabás em Jesus, e Jesus está a dar vida a Barrabás. É ali onde acontece que então o povo escolhe Jesus, e Jesus sai daí com a morte, mas Barrabás sai daí com a vida. Então nós somos da linhagem que saímos porque Jesus morreu a nossa morte, e nós saímos com a vida. Agora entenda, então eu comecei a olhar na Bíblia Sagrada e eu vi que Pilatos faz o rei, o presidente, faz uma questão muito estranha. Diz a Bíblia que Pilatos lava suas mãos e diz que o sangue desse justo caia sobre vocês, eu estou livre. Aí eu comecei a pensar, Jesus quando estava na cruz disse: Pai, por que me abandonaste? Na verdade o Pai não lhe abandonou. O Pai só fez a função de Pilatos, lavou a mão, porque o Pai é justo, e o sangue de Jesus nem precisa cair no próprio Pai. Na verdade a Bíblia diz que só a remissão, o sangue na verdade é para a remissão do pecado. Então quer dizer, irmão Lloyd, que o sangue nunca é para o Pai, o sangue é para quem está em pecado. Aí Jesus se sente abandonado, só que o Pai não lhe abandonou. O Pai só lavou as mãos porque o Pai é justo, e disse assim: filho, eu não te matei, são eles quem te mataram. Aí diz a Bíblia que o povo olha para Pilatos, sim, que o sangue dele caia sobre mim, ou seja, caia sobre nós e os nossos filhos. E se tem alguém da Jesus que acredita que o sangue dele caiu sobre você, levante as tuas mãos e dá glória e celebra Jesus. E celebra Jesus. E celebra Jesus. Então Jesus matou a morte. Só que agora Jesus obedece. E como ele morreu, o Pai lavou as mãos. Agora quem matou foram nós que escolhemos que Jesus morresse. Só que a morte se deu mal, porque Jesus não morre. Aí Jesus morreu a morte de Barrabás, mas ao terceiro dia saiu com vida. Então aconteceu alguma alteração. Como o primeiro Adão morreu e a morte lhe dominou, agora Jesus morreu e ressuscitou, então Jesus dominou a morte. Jesus dominou a morte. Você não está entendendo? Jesus dominou a morte. Agora a Bíblia diz que nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Quer dizer que quando você aceita Jesus, você já não morre, você passa da morte para a vida. Ou seja, você sai de destituídos e entra para constituídos.
A Bíblia diz, então, que nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Eu olhei e comecei a olhar a morte como cavalo. Olha no teu irmão, ele fala cavalo. Sabes, quando você morre, a morte se torna um cavalo. Você sobe na morte e ele fala, me leva na vida. Me leva na vida. Me leva na vida. Sabe por quê? Porque Jesus dominou a morte, então a morte só te leva na vida. Por isso nós não morremos, passamos da morte para a vida. Mas tem mais uma situação, algo que eu observei, e tudo na verdade parte da porção destituídos e constituídos. Olha na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 19, fala de um homem cujo nome é Zaqueu. Diz a Bíblia Sagrada que então Zaqueu era baixinho, e por ser baixinho, Zaqueu queria ver Jesus, e a sua estatura lhe impedia, porque ele era baixinho e tinha multidão. Baixinhos compreendem isso, não é? Então havia tantos altos, mas ele queria ver Jesus. Só que Jesus também está naquele caminho porque queria ter com Zaqueu. Então está aí, na verdade, a porção. Diz a Bíblia Sagrada que então Jesus vai pelo caminho. Mas a minha Bíblia diz que Jesus é a árvore da vida. Então eu estou a olhar Jesus como uma árvore. Por quê? Porque ele é o que desceu e veio à terra. Então observa, existem duas árvores na verdade. A árvore da vida, que é Jesus, e a árvore que está na terra. Só que Zaqueu queria ver Jesus, e Zaqueu subiu na árvore que está na terra. E Jesus, como é a árvore, desceu para colocar Zaqueu, que subiu na árvore, para subir nele, que é a árvore da vida. Por essa razão Jesus está no caminho. E quando está no caminho, porque Jesus é a árvore, ele observa que Zaqueu está na árvore, e ele desceu porque ele é a árvore da vida. Aí observa Zaqueu em cima da árvore e fala, desce e sobe na árvore que sou eu, a vida. Aí nosso pastor disse a respeito da laranjeira. Na verdade Jesus pegou em Zaqueu, lhe arrancou, ele introduziu nele, para que todas as ferramentas sejam dele. Na verdade não é nós, é ele. Na verdade não somos, é ele que nos faz ser. Oh Jesus da glória. Na verdade é Jesus. Ali está a questão de Zaqueu. Por essa razão deixa eu lhe dizer, Jesus desceu na terra para pegar você e encharcar nele. Viu, né? Para encharcar. Se tem alguém que está encharcado em Jesus, celebra. Essa é festa da Bíblia. Essa é festa da Bíblia. Yes. Então, aí eu estava na condição de Zaqueu. Andava sobre colheitas enganosas. Mentia que nem mentia. Roubava que nem roubava. Mas Jesus viu a minha situação e decidiu descer e me enxertou nele. Mas algumas pessoas começam a ver mudança. Por que ele está a mudar? Porque quando você chupa o fruto daquela árvore que nele é enxergada, vai notar que no final tem um sabor da árvore onde eles enxergaram. É por isso que você se comporta bem. É por isso que você fala bem. Algumas pessoas notaram que você saiu do pecado, mas agora estás transformado, sim, porque me injetaram nele. Observa, diz a Bíblia Sagrada que então nosso mestre Jesus, obrigado, que então o nosso mestre Jesus vai descer. Na verdade Jesus faz mais um processo, é o processo da destituição para a constituição. Porque Adão trouxe o processo da destituição, mas Jesus trouxe o processo da constituição. A palavra destituição é, como nosso pastor já disse, é afastados, tirados. E quem tem dúvida vai no João Lourenço, vai lhe explicar melhor. João Lourenço exonerou o ministro X. Na verdade fomos todos exonerados da presença de Deus. Só que João Lourenço é um homem. João Lourenço pode te exonerar, mas quando Jesus decide te constituir, nenhum homem pode te tirar. Mas quando Jesus decide te colocar, mas ninguém pode. Ali, mas como é que então a Bíblia diz que então Jesus rasgou a cédula da morte? Rasgou a cédula da morte. Entenda, rasgou a cédula da morte. Na verdade, todos nós estávamos na condição de Barrabás, éramos réus e merecedores da morte. Aí onde está o grande e a grande revelação das Escrituras. Na verdade,
Deus é amor. E a Bíblia vem falar: conheceis o amor de Deus, para que entendas que nele habita toda a plenitude da glória de Deus. Então, se nós já perdemos a glória de Deus através de Adão, Jesus, ou Paulo está a narrar que Jesus é a própria glória de Deus. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, logo o próprio Espírito é a glória de Deus em você. Então você não está destituído, antes pelo contrário estás constituído. Celebra, celebra, porque essa é festa da Bíblia. Exalta, porque essa é festa da Bíblia. Vou emprestar algo do nosso pastor. O nosso pastor disse que a Bíblia é primeiramente o livro da morte, mas quando você pega na Bíblia, guarda, você ganha vida. Ali eu entendi, mas nós estamos na festa da Bíblia. Então, nós estamos na festa da Bíblia. Então, se nós estamos na festa da Bíblia, logo nós pegamos nessa Bíblia, guardamos e ganhamos vida. Então, trocando, o que é que estás a dizer? Estamos na festa da vida. Estamos na festa da vida. Se você pegar nesse livro, guardar e esconder, você vai ganhar vida. Então, não estamos em qualquer festa. Estamos na festa do livro que constitui para a vida. Mas quem é esse homem que domina a morte? Quando o pecado vem, diz: eu não peco. E quando a morte tenta lhe matar, já te matei. E quando observamos nele, ele abre outro portal. Porque Jesus é vida. Por essa razão Lázaro foi ressuscitado. Jesus é a ressurreição. Por essa razão, se existem pessoas que até têm sonhos mortos, entendam: Jesus vai ressuscitar os teus sonhos, vai tirar os processos da destituição e vai colocar o processo da constituição. Por isso, nesta noite eu vim lhe dizer que você está constituído para a glória de Deus. As ferramentas do pecado já não comandam em você. Agora você é nova criatura e Deus habita em você. E se Deus habita em você, logo você é da vida. Não se preocupa com os feiticeiros que dizem que você vai morrer. Olha ele na cara, ele diz: oh, já morri. Ou melhor, Jesus matou a minha morte. Eu sou a bagaça, viu, né? Jesus matou. Por essa razão tem pessoas que ainda choram: ah, vão me matar, tá temendo que? Não, ele é mais forte de que? Alô, tem alguém que matou a morte? Então não teme quem te ameaça a morte. Ah, porque não vais morrer? Eu não morro. Mas por que você é tão confiante assim? Porque Jesus morreu na minha conta e hoje eu vivo a vida de Jesus. Por isso quem vive a vida de Jesus não morre. Lloyd, se você vive a vida de Jesus, não morre. Igreja, se você vive a vida de Jesus, não morre. Se tem alguém aqui que vive a vida de Jesus, não se gaba pela tua, se gaba por ele. A bagaceira madagaça. Yes, Deus é bom, não é? Deus é bom, não é? Olha, o irmão, ele fala destituídos e constituídos. Não, acho que ele não entendeu. Destituídos e constituídos. Da morte para a vida. Da morte para a vida. Observa no texto que nós lemos no livro de Romanos capítulo 5, versículo 19, diz que, versículo 20, diz que pela desobediência de um entrou o pecado e o pecado reina na morte. Mas pela obediência de um, a graça veio e a graça reina na justiça. Quer dizer que quando você anda em porção pecaminosa, você convida a morte e a morte reina no pecado, você logo morre. Mas quando você decide nascer em Jesus você morre. Ou seja, Jesus mata a tua morte e você vive a vida dele.
Por isso Nicodemos numa noite foi ter com Jesus. Na verdade, todos nós que estamos aqui somos pequenos. O nosso pastor já pregou e disse que pequenos não tomam decisão, os pais é quem tomam decisão por eles. Então Nicodemos vai ter com Jesus e Jesus olha para Nicodemos e diz assim: você tens que nascer de novo. Só que Nicodemos já é mais velho e para nascer de novo ele tem que morrer. Então a Bíblia vem dizer que todos que estão em Cristo, nova criatura são, não é? Ou é, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo. Na verdade, em Jesus Cristo todos nós somos criança, porque nascemos de novo. Só que quando você nasce de novo, você perde a primeira família da morte e você nasce na família da vida. E a família da vida é em Cristo Jesus. Ali você toma algumas decisões, mas se você andar segundo as tuas, você anda à toa. Mas se você andar segundo as decisões de Jesus, você anda na vida. Por isso guardei a tua palavra para não pecar contra ti, entenda? Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então da destituição nós estávamos perdidos, mas na constituição nós estamos achados. Por isso celebra a Deus, aplauda a Deus, celebra a Deus, aplauda a Deus, celebra a Deus. Aleluia, pastor. Aleluia, aleluia. Então essa é a questão. E Deus abençoe a igreja. Jesus é. Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? Não, eu disse celebrar a Jesus, celebrar a Jesus. Quem já foi enxertado na videira, glorifica o nome dele. Quem é da nova família, exalta o nome dele. Quem pertence à família da cruz, glorifica o nome dele. Quem pertence à família do sangue derramado, glorifica o nome dele. Quem anda de glória em glória, glorifica o nome dele. Quem anda de graça em graça, glorifica o nome dele. Quem está indo para o céu, glorifica o nome dele. Quem está indo para a glória, glorifica o nome dele. Quem pertence a Jesus, glorifica o nome dele. Quem vive porque ele morreu, exalta o nome dele. As implicações oh, aleluia. Eu acho que essa semana vai pegar fogo. Já começou em nome de Jesus. Alguma coisa está acontecendo em nome de Jesus. Ei, Cristo é exaltado nesse lugar. Cristo é exaltado nesse lugar. Ele morreu, por isso vivemos. Ele se entregou, por isso fomos livres. Amados, a implicação dessa mensagem, as implicações dessa mensagem é centralizar Cristo na nossa vida. E que aqui está a diferença entre ser igreja e ir à igreja. As implicações do Evangelho estão nisso. Isso é a garantia do Evangelho. E esse Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Se Cristo não ressuscitasse, nossa pregação seria vã. E a vossa fé também. Mas Cristo está vivo. O incrível é que também nós estamos vivos com Ele. Aleluia. Cristo morreu, mas reviveu. E a ressurreição de Cristo é prova de que o Pai aceitou a oferta. Aceitou a negociação.
E a nossa fé tem de estar baseada nessa mensagem. Nós não podemos vir à igreja porque vamos ter marido, vamos ter mulher, vamos ter carro, vamos ter... Não, essas não são as nossas motivações para vir. Nós viemos por causa de Cristo. Se Cristo me der carro, amém. Se não me der, também amém. Não está bom de carro, hoje nadaram na água. Carro viraram barco com a chuva. Então por que eu vou basear minha fé numa coisa que é carro hoje, amanhã pode virar barco? Mas em Cristo não há sombra de variação. Por que basear minha fé numa casa que amanhã pode ser derrubada por um vendaval? É que a mensagem que nós cremos é de alguém que já foi morto, mas reviveu. Ou quando Cristo veio, não havia nada mais absoluto do que morrer. Não há nada mais absoluto na vida do que morrer. Vou dar exemplo. Ser rico nem todos ficam, então ser rico não é absoluto. Ser pobre nem todos são, ser pobre não é absoluto. Ter casa nem todos têm, ter casa não é absoluto. Ter carro nem todos têm, ter carro não é absoluto. Falar português nem todos falam, falar português não é absoluto. Falar inglês nem todos falam, quer dizer, mas morrer todos morrem, morrer é absoluto. Quer dizer que morrer era o mais absoluto, é o absoluto. Todos morrem, tudo morre. Planta morre. Dizem até que as estrelas, algumas morrem, os milhares de anos. Cristo veio, olhou no absoluto, se encontrou com ele. O absoluto usou absolutamente de sua força contra Jesus. E no primeiro dia, trancaram com pedra. Jesus dormiu, preso ao absoluto que encontrou. Segundo dia, lhe deixou. Mas ao terceiro dia, Cristo disse à morte: agora você é relativo. Onde está a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Agora todos nós que seguimos a Cristo, que é primícia da ressurreição, não temos mais medo da morte. Afinal, para nós agora a morte não é absoluta. Somos amigos de Jesus e acerca de nós, Jesus fala como falou do amigo dele Lázaro: nosso amigo dorme. Acerca de nós, Jesus nunca fala morre, dorme. E Jesus disse aos discípulos quando falou de Lázaro: vamos lá acordá-lo. Jesus nesse momento no trono, a cada santo que morre, o irmão Lázaro que morreu no Brasil, Jesus lhe disse: dorme. Mas um dia ele vai dizer: vamos lá acordá-los, vamos lá despertá-los. E vai ser o som da trombeta. Os que morrerem primeiro ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Por isso nada mais eu tremo. Morte não me dá medo. Vida também já não me assusta. Porque viver é Cristo, mas morrer é ganho. Se eu viver, vivo Cristo. Se eu morrer, já ganhei. É pagamento, é salário. Estou perto das recompensas. Então essa é a nossa maneira de viver. Nada deve prender nossa espiritualidade mais do que essa mensagem. Nada. Por isso algumas pessoas perguntam: mas, ei pastor, passa ano, não muda de mensagem. Amado, vou mudar para qual mensagem? Tem uma mensagem boa para eu trocar. Ah, não. Tem muitos pregadores já mudaram a mensagem. Estão a pregar qual? Ah, não, estão a pregar carro. Mas carro? Carro. Estão a pregar carro. Carro nem sempre existiu. E vai ter um tempo que não vai existir carro. Amados, no corpo glorioso vou querer conduzir, porque se eu saio daqui, chego nos Estados Unidos agora e depois volto para Angola. Com o corpo glorioso vou querer carro para quê? Trem para quê? Avião para quê? Amém? O corpo é glorioso. Jesus, quando ressuscitou com um corpo que não precisa de porta, ele entra. Com aquele corpo tudo é dentro. Não é que o corpo de Jesus é que virou vento. A parede virou vento diante do corpo dele, de tão físico que era. Jesus transpassou a parede, entrava e saía, e não tinha barreira alguma. Amados, qual mensagem eu vou pregar mais? Qual mensagem a igreja devia centralizar? Quando vos exortamos sobre trabalho, é exortação para essa vida. Se vos exortamos sobre dinheiro, é importante para essa vida. Mas a mensagem é Cristo, o Evangelho.
pois Ele é o único poder para a salvação de todo aquele que crê. E essa mensagem é loucura para muitos, mas para nós sabedoria. Por isso nós celebramos essa mensagem. Jesus está aqui. Jesus é nosso Senhor. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Fomos constituídos, glórias a Deus por isso. E o que é que fomos constituídos? Filhos de Deus. Filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Fomos colocados no agregado familiar, onde Jesus é primeiro filho, nosso mano mais velho. E o Pai que está nos céus nos fez família dele. Somos da família de Deus. Amados, se alguém aqui chegar e dizer é filho do presidente da República, todo mundo tremerá. Mas eu estou a me apresentar como filho do Criador dos céus e da terra. E fui colocado na família dele. E eu tenho como herança todas as coisas dele. E a mais cara delas, a eternidade. Oh, aleluia. Se essa mensagem é pregada pela igreja, se esse evangelho é ensinado, o povo deixa de ser neófito e passa a viver as grandezas da maravilha de Deus. Contempla a grandeza de Cristo. E muitos de vocês poderão não precisar mais de imposição de mão de ninguém, porque o próprio Espírito se apossará de vocês. E se eventualmente precisarem, ao receberem imposição, o Espírito Santo se apossará de vocês. Então creiam nessa mensagem. Fomos constituídos. Não anda mais em vergonha, não anda mais em temor, não anda mais em dor. Infelizmente há muita gente que ouve pregações como essas, mas quando chega a oportunidade de ir no Quimbanda vai. Quando chega a dor, esquece de Jesus. Quando chega a miséria, abandona a cruz. Quando chega o problema, desiste. Quando chega o pecado, substitui pela santidade. Oh, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Após conhecer essa mensagem, considera todas as coisas nada. Considera tudo perda por amor de Cristo. Considera todas as coisas perda por amor a Cristo. Você é de uma família grande, da grande família. Você se vai assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, aonde virão pessoas do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesma mesa. Se você é piedoso, é piedosa, seja mamã, papai, jovem, não deixe nada valer mais do que isso. A tua maior motivação para vir à igreja não pode ser os bens, não pode ser o marido, não pode ser a esposa, não pode ser o namorado. Há pessoas que só estão na igreja ainda porque o namorado dela também está. Se o namorado lhe deixar, deixa de vir à igreja. Há pessoas que só estão na igreja porque o pai também está. Se o pai deixa de vir, ela também deixa. Há pessoas que só estão na igreja porque gosta do líder fulano. Se o líder deixar, ele também deixa. Não, você não conheceu a pessoa que te mantém na igreja. E ela chama-se Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é a única que te mantém na igreja, reunido na fé. Assim como ninguém me mantém na igreja, a não ser Jesus, ninguém também me afasta. O que me vai separar do amor de Deus, o que me vai separar do amor de Cristo, o que me vai separar. Certa vez conta a história, um jovem ímpio foi convidado pela namorada a ir assistir um culto cristão. E o ímpio jovem foi, a namorada cristã também foi. Não sei como uma jovem cristã tem namorado ímpio. Isso é porque talvez ainda não é cristã, ou ainda não aprendeu sobre isso. Mas ela era uma jovem cristã que tinha um namorado ímpio. E levou um namorado ímpio a um culto. E o pregador falou sobre a cruz de Cristo. Falou sobre o jugo desigual. Falou que as moças cristãs não podem namorar com ímpio. Moços cristãos não podem namorar com ímpio, para glorificar a Cristo. Aí o moço ímpio estava com o coração magoado pela mensagem do pregador. Quando o culto terminou, eles saíram e num canto visivelmente constrangido, o moço perguntou a ela: depois de ouvires o teu pastor a falar tudo aquilo, o que é que você tem a dizer? Vamos continuar ou não? E a moça disse: oh amor, esquece o que o pastor falou. Esquece o que o pastor falou. Nós nos amamos. Disse: não, eu não consigo esquecer o que o pastor falou.
Então acho que vamos ter que nos separar. Nos separar por quê? Porque hoje eu mesmo me tornei cristão e você não está pronta para andar comigo. Você não está pronta para andar comigo. Afinal, você que era ímpia, hoje eu aceitei a Cristo. Você era ímpia. Infelizmente há muitas ímpias que cantam no coral, muitas ímpias que cultuam e pertencem na banda, porque ouvem essa mensagem mas não creem nela, ouvem esse evangelho mas não acreditam nele. Eles vêm à igreja por outras razões que não sejam a razão principal de vir: Jesus. Mas hoje você vai se arrepender, porque Cristo tocou no teu coração. Ele te constitui como da família. Você não é mais destituída, você é constituída. Por isso, meu namorado pode me deixar, mas eu não vou deixar Jesus. Minha namorada pode me abandonar, mas eu não vou abandonar Jesus. Meu pai pode deixar, mas eu não vou deixar Jesus. Minha mãe pode abandonar, eu não vou abandonar Jesus. Meu amigo, meu vizinho pode deixar. Eu não posso abandonar aquele que não me abandonou quando morreu na cruz por mim. Se Jesus suportou minha cruz, eu vou suportar também. Se Jesus suportou o peso do meu pecado, eu vou suportar o peso da sua santidade. Alguns de nós dizem: a santidade pesa. Que santidade? É de Jesus. O teu pecado também pesava e ele levou. O teu pecado era muito pesado, ele aguentou. Por isso aguenta a santidade dele, aguenta a pureza dele, aguenta a justiça dele, aguenta a moral dele, aguenta a retidão dele, aguenta. Às vezes dói. Levar a cruz de Jesus é pesada, né? Vê mesmo aí coisas para fazer e não faz. Propostas boas para aceitar e você não aceita. Homens de carro grande a te corromper para uma noite, você nega, perde dinheiro, mas guarda a verdade, guarda o evangelho. E você tem que carregar esse peso todo. Às vezes você não jantou ontem, mas negou hoje uma proposta boa do pecado. Negou dólares, porque tem uma cruz para levar. Sou de uma família, fui constituído numa família pura, justa, de onde esses santos não moram. Eu tenho que carregar, porque eu fui constituído santo, justo. Ramasso tu cromenérias. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor. Aleluia! Não há choro. Aleluia! Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo
no coração. Não há tristeza onde Jesus mora. Não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia, todo dia, todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz, é feliz, é feliz, é feliz. É feliz quem tem Jesus no coração. Eu estou aí para lá onde Jesus mora. Por isso eu estou aí com júbilo, com alegria. Eu estou aí com vitória. Porque Jesus morreu por mim. Jesus se entregou por mim. Eu não posso me distrair com essa vida. Se eu estou aí para uma onde não há dor, não há tristeza. E só vai lá, não quem tem um Bentley. Não vai lá quem tem uma mansão. Não é com uma mansão que se chega lá com um Bentley, com um salário de $100.000 mês. É crendo em Jesus Cristo. Se tem alguém que foi convidado nessa festa da Bíblia, deixa eu dizer primeiro para os crentes, é para convidar vidas para o culto. Essa semana convide teus vizinhos, teus amigos, teus vizinhos que ainda não creram nesse evangelho, os traga. E se alguém foi trago, foi convidado, hoje quer entregar a vida a Jesus, sai do seu lugar e vem entrega a vida a Jesus, porque Ele foi nos preparar morada. Aonde Ele mora não há inundações. Nos condomínios do céu não há falha, não se paga taxa. Mas se já somos todos salvos, Deus em Cristo abençoe. E se já somos todos salvos, deveríamos ser todos evangelistas. Nos desafiar a trazer uma vida para Cristo, a ganhar almas para Jesus, a evangelizar. Deus em Cristo abençoe essa igreja santa. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus.